Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de Shevat do ano 5783. Hoje é dia 13 de fevereiro do ano de 2022 e pelo calendário judaico estamos no dia 22 de Shevat 5783. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Nós estamos no livro de Shemot, né? E nesta semana estamos com a Parashá Mishpatim, né? Que significa preceitos, né? Leis, estatutos, dentro desse aspecto aí. Teremos hoje, né, a nossa sexta estrofe do Salmo 119 para o Brasil e para o povo brasileiro, né? E dentro da nossa reflexão da nossa aliá de hoje, teremos aí também a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o tzadik da nossa geração, né, o justo da nossa geração, bem como o líder espiritual máximo da nossa geração. O Salmo 119 hoje, para a bênção, né, sobre o povo brasileiro e a nossa nação, pois a nossa nação e o nosso povo precisa muito realmente de prece. Então hoje a nossa sexta estrofe no Salmo 119 está no verso 41 ao 48. É a letra Vav, é a sexta letra do alfabeto hebraico, Vav, né? E os salmos, né, têm realmente grandes poderes para as nossas vidas, de bênçãos, iluminar a nossa mente, a nossa alma, né, os nossos pensamentos. Os salmos é realmente uma fonte inesgotável de preces a Hashem para a cura, pronto atendimento, pronto restabelecimento, sem sequelas ou sem sequelas graves, né? Então, os salmos ele vem realmente trazer em todos os aspectos, né, em que a pessoa, uma comunidade, um povo, esteja aí realmente enfrentando adversidades, aflições, angústias, né, seja qual for o nível, então Salmos realmente traz para nós o poder de mover o coração de Deus para que haja, né, respostas rápidas da parte do único Deus, Criador, Redentor e Salvador, para que nós tenhamos aí vigor e saúde, tanto no campo espiritual, como no campo físico e também no campo material e financeiro. E lembrando que o Salmo 119, de fato, descreve o empenho por uma vida fiel e autêntica de acordo com a Torá e os seus preceitos. E por isso mesmo os Salmos, né, ele não depende, ele é simplesmente independente de tempo, época, estação, lugar, circunstâncias, ambiente social ou qualquer coisa semelhante, porque Salmos está acima de qualquer questão. Então, por isso, Salmos, ele nunca está na moda, ele sempre é presente, né? Então, por isso, né, que nós possamos dedicar o nosso serviço a Deus e vermos as respostas que almejamos, tanto no campo pessoal, familiar, como sociedade, comunidade, bem como também questão de ética, moral e espiritualidade, e bem como também como nação, né? Como nação também, o livro de Salmos traz muitas respostas sobre isso. Então a nossa prece de hoje, Salmo 119, do verso 41 ao 48, é a nossa sexta estrofe. É a estrofe que tem a letra Vav. E assim a prece diz: que me alcance tua misericórdia e tua salvação, conforme a tua promessa, ó Eterno. Terei então uma resposta aos que me afrontam, pois em tua palavra confiei. Não emudece de minha boca o pronunciamento da verdade, pois minha esperança depositei em teus juízos. Por todo sempre tua Torá observarei,
Andarei por caminhos largos e seguros, pois teus preceitos busquei. De teus testemunhos falarei perante reis, e não serei envergonhado. Hei de deleitar-me em teus mandamentos, pois muito os tenho amado. Estenderei as mãos a teus mandamentos, que amo, e meditarei sobre os teus estatutos, né? Então, essa estrofe aqui para nós, ela traz, né, realmente as questões de misericórdia e salvação, que é exatamente o que o nosso povo está precisando, que as misericórdias do nosso Pai Celestial, com a sua salvação, realmente se revele no meio do nosso Brasil, no meio do nosso povo. Amém, amém. Ok? Baruch Hashem. Né? Vamos aí, né, enviar um shalom para o pessoal aí, né, algumas pessoas, né, que não dá para falar o nome de todas, né, mas vamos lá, né, a Leila Carvalho lá de Leopoldo de Bulhões, em Goiás, né, temos o Bruno lá em Manaus, Amazonas, o Diego Monteiro lá em Portugal, a Osair Leal lá em Feira de Santana, na Bahia, né, o casal Sandra e Ricardo Souza, né, lá de Palmares, Pernambuco, né? A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. A Azélia Grangeiro, lá da cidade de Russas, lá no Ceará. A Genesi Tolentino dos Santos, lá de Londrina, Paraná. Né? A Rosa Maria Simplício de Farias, de Bertioga, São Paulo. O Gilvan Freire Lima, lá da cidade de Paulo Afonso, lá na Bahia, né? Temos aí o Ionésio Antônio da Silva Antônio, a Aninha Santos, lá de Sergipe, a Jéssica Costa, lá da Bahia, né? A Lúcia de Fátima Richena, da cidade de Salto, em São Paulo, a Maria Luísa Rodrigues Baurich, São Paulo, capital, o Vinícius Costas, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Temos aí também o Sofer Judeia, né? Ele mora na cidade de Calgary, Alberta, lá no Canadá. Então, a ele e toda a família lá no Canadá, o nosso shalom aí. O Carlos R. Guerra, da Barra Bonita, São Paulo, aqui é a região de Bauru. Adriana Borges e o seu marido Margelino, né, da cidade de Ananindeua, lá no Pará. Baruch Hashem por isso daí, ok? Estão aí conosco aí o Gilvan Freire, acabamos de falar do Gilvan Freire por aqui, né? A Malu São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui também, próximo a Bauru. A Edilaine Minorello e o marido Claudemir, o casal é aqui de Bauru, né, conectado conosco. Baruch Hashem, né? Quem mais está por aqui? Baruch Hashem. Ok, então hoje nós estamos no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. E então nós estamos na nossa segunda leitura da nossa paraxá da semana, que é Mishpatim, que significa estatutos e preceitos da parte de Hashem, ok? A Torá, a outorga da Torá, um fator interessante que nós precisamos aqui novamente bater, né, nessa tecla, né, para nós compreendermos um pouco mais com profundidade a respeito da questão da outorga da Torá e Mishpatim, que é uma continuidade ali do Monte Sinai. Então, a outorga da Torá, então nós temos assim, né, um resumo. Então, Matan Torá, outorga da Torá. A outorga da Torá, ela traz a união de dois mundos, né? Até o momento da outorga da Torá no Monte Sinai,
havia uma certa separação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Então, vamos dizer assim, a dimensão celestial estava um pouco mais separada da dimensão física. Não havia fusão, não havia uma harmonia, né? Então, com a outorga da Torá, então o que aconteceu foi exatamente a revelação divina no Monte Sinai. Por isso que o Monte Sinai ele foi envolvido por uma densa nuvem, né? E dentro desse aspecto, trovões, relâmpagos, a terra tremeu, o monte ele ardia, né? Aquilo que parecia ser um fogo, né? Então, eram esses aspectos que mostravam a presença divina, sua Shekhinah, na medida em que o universo e o nosso planeta podia suportar a presença divina. Então, nesse exato momento no Monte Sinai, é que de fato houve a fusão de dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Como os nossos sábios dizem, até o momento da outorga da Torá, na realidade, o nosso planeta e o nosso universo, né, com as suas mais de 200 bilhões de galáxias, existia de forma provisória, sabe? Provisória. Ainda não tinha sido batido, vamos assim dizer, numa linguagem simples para compreender, né? Ainda não tinha sido batido o martelo, definitivamente o mundo vai permanecer, né? Então, nesse sentido, a outorga da Torá, ela vem realmente e vem bater o martelo, faz a fusão de dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. E por isso o divino e o humano, né? Divino e humano tem agora, a partir do Monte Sinai, a possibilidade da fusão, né? A possibilidade realmente de nós estarmos conectados com Deus, ok? Então, a outorga da Torá ela tem essa sequência, né? A união de dois mundos e, obviamente, né? O mundo espiritual e o mundo físico, né? E aí nós temos também, numa visão para compreendermos de uma forma melhor, a união nossa, do nosso corpo e a nossa alma, né? Então, a nossa alma e o nosso corpo vivem de forma harmoniosa, certo? E numa fusão. E é dentro desse aspecto, numa linguagem humana, para nós compreendermos realmente essa fusão entre o divino e o humano, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, a partir da outorga da Torá, é possível sim o homem andar com Deus, o ser humano andar com Deus, ok? Então, dentro desse aspecto, né, a Torá, ela é, de fato, a união e a unidade de Deus revelada. Por isso, os sábios falam que a Torá e o Eterno é a mesma coisa, ou seja, é a mesma presença, né? Quem está na Torá está em Deus, quem está em Deus está na Torá. Não tem como uma pessoa assim dizer, eu creio em Deus, mas ele não aceita os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, como queira. Não tem como. Sem a Torá, a pessoa ela é como um vegetal. Ela está vivendo por viver. Então, quando um segmento religioso ele vem e procura desconectar as pessoas da Torá, é um perigo muito sério. Não somente para o líder religioso, mas para o próprio povo também. Porque perder essa fusão, essa conexão, porque foi dessa forma que Deus fez a conexão com a outorga da Torá, os 5 primeiros livros, com todos os seus preceitos, mandamentos, leis e etc. Foi isso que Deus outorgou a Moshe e a mais de 5 milhões de pessoas que testemunharam esse fato. Então Deus, ele quando faz a outorga da Torá, ele está confirmando que a existência de tudo que há no universo, no nosso planeta, depende exclusivamente da Torá. Sem a Torá, é simplesmente estar, de fato, longe de Deus. Quem está na Torá está em Deus. Quem está em Deus está na Torá. É assim, certo? Então, por isso, a outorga da Torá, ela traz realmente essa união e essa unidade com Deus. É a partir deste momento que o ser humano ele tem
ele é liberado por Deus, por assim dizer, realmente para ter união e unidade com Deus. Então, é algo que nós não podemos perder de vista, de acordo com a nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Baruch Hashem por isso daí. A nossa aliada de hoje, ela está no capítulo 21, a partir do verso 20, e vai até o capítulo 22 e o verso 3, certo? Então nós temos aí a continuidade, né, do verso 20 até o verso 27, né, a continuidade onde Deus está orientando Moshe sobre os aspectos, né, do relacionamento de danos uma pessoa com o seu próximo. É aqui que, como diz o outro, né, que o nó fica muito torto, por assim dizer, né? O verso 24 nos fala, né? Então, será olho por olho e dente por dente, né? Quando se fala desta passagem, o versículo 24 do capítulo 20, do capítulo 21, então isso, certos segmentos religiosos falam, né? Quem vive pela lei ele morre, porque é olho por olho e dente por dente. Mas os incautos que não compreendem dentro de uma visão judaica do estudo da palavra, não compreende dentro de uma orientação rabínica, dentro do texto da Torá, então ele sai apregoando aí coisas que não estão aqui, né? Ou seja, coisas da cabeça dele e do seu segmento religioso, ok? Mas se você ficar atento realmente a toda essa passagem do capítulo 21 e até chegar aqui no versículo 26, você vai perceber que está sempre uma relação com o próximo. Então, quando o pregador de Eclesiastes, ele diz assim, não há nada novo debaixo do sol, é porque de fato não há nada novo mesmo. Lembra daquele ditado que diz assim, o seguro de vida morreu de velho? O seguro de vida parece que é uma coisa da era moderna, não é. O seguro de vida é algo que está dentro da Torá. É isso daqui, olho por olho, dente por dente. O seguro de vida já estava aqui. Quando você vai fazer um seguro de vida, e você entra lá no banco, lá vai fazer um seguro de vida do banco lá, então você faz o seguro de vida, etc e tal. Eles te dão a apólice. E quando você vai ler a apólice, você vai ver que a perda da sua mão direita tem um valor, a perda da sua mão esquerda tem outro valor. A perda do braço direito tem um valor, a perda do braço esquerdo tem outro valor. A mesma coisa se refere perna direita, perna esquerda, e por aí afora vai, certo? Então a apólice de seguro. Aqui a Torá está dizendo exatamente isso. Olho por olho e dente por dente. Não está dizendo que se alguém chegar e te ferir o olho, que significa que você pode ir lá e arrancar o olho dele. Se alguém vem ferir você, né, com algum instrumento, né, ou algum animal que pertença àquela pessoa, como está dentro do texto aqui, né, um animal que pertence àquela pessoa, escapou do domínio dele, escapou da guarda dele, e fala aqui muito sobre o boi, né, o boi que deu uma chifrada, etc e tal. Então, dentro do aspecto geral, animal que pertence a uma pessoa, escapou dos seus domínios, e ela veio, feriu, machucou alguém, né? E mesmo que chega a matar alguém, né? Então aqui a Torá está dizendo dentro de Mishpatim que de acordo com o dano, o dono do animal, como estamos falando do animal, o dono do animal vai ter que indenizar a vítima. É por isso que fala olho por olho e dente por dente. Que significa, se o olho foi machucado, então, de acordo com o juízo da época,
né, que posterior a isso se seguiria a essas instruções. Se a pessoa foi ferida no seu olho direito, ele vai ter que indenizar aquela pessoa pela perda do seu olho direito ou seu olho esquerdo. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, a vítima, ela tem direito à indenização. Ou o agressor ou o dono de um animal que causou tal situação, ele tem que indenizar a vítima de acordo com a sua idade de produtividade e de acordo com o membro, né, ou aquilo que foi ferido na pessoa, ele vai ter que indenizar aquela pessoa. Então, é a apólice de seguro. A Torá é a apólice de seguro. E posteriormente foi comercializado e tem aí milhares de apólices de seguro e companhia limitada, né, etc. e tal. Então, olho por olho e dente por dente. Não é essa questão, se alguém te deu um tapa do lado direito, você oferece a esquerda. Não tem nada a ver com isso. Olho por olho, dente por dente. Se você sofreu algum dano de outra pessoa, seja essa própria pessoa usando as suas mãos ou usando um instrumento e veio trazer dano a você, ele tem que reparar esse dano, ele tem que indenizar você. Se algum animal pertencente à pessoa X escapou dos seus domínios, atacou alguém, feriu, machucou, etc. e tal, de acordo com os danos, o dono do animal vai ter que indenizar a vítima. É isto que significa olho por olho e dente por dente. Ok? Simples assim, certo? Não tem maiores problemas em hipótese nenhuma sobre essa questão aí, ok? Então, dentro desse aspecto está a questão, né? O dano causado do ser humano diretamente com o seu próximo, ou muitas vezes, né, a negligência no cuidado dos seus animais pessoais, né? Ele é negligente na sua guarda, o animal escapa e causa dano a alguém, ele também vai ter que indenizar, sem sombra de dúvidas, aquela pessoa lá, ok? Então, no verso 24, né, no capítulo 21, verso 24, que está olho por olho e dente por dente, então o resumo o valor monetário será o seguro de vida da vítima. E então a pessoa ela vai ter que, de fato, indenizar a vítima que sofreu algum dano provocada por ele, né, por aquela pessoa ali, ok? A Torá, ela tem, né, os sábios eles trazem uma expressão interessante. A Torá fala sobre o que normalmente acontece, né? Então vejam bem que os preceitos, etc. e tal, quando você vai analisar, você está vendo aí que dentro daquilo que é legal, né, juridicamente falando, dentro de um campo de justiça, certo? Então, é aquilo que se aplica na atualidade, com referência à apólice de seguro, né, a negligência na guarda de animal, agressão, difamação, calúnia, injúria. Então, são formas de danos que alguém provoca numa vítima. Então, de acordo com esses danos, a pessoa ela precisa ser indenizada, né? O agressor ele precisa realmente indenizar a pessoa. Então, dentro desse aspecto aí, né, a Torá ela fala sobre o que normalmente acontece. Esta expressão, os nossos mestres, eles trazem da seguinte forma. Então diz assim, a Torá fala, ou seja, a Torá ela aponta para a criação do mundo físico, que foi provocada pela fala de Deus, certo? Sobre o que normalmente acontece, significa, faz alusão a eventos que são normais e mundanos, né? Então a fusão dessas duas ideias sugere que até mesmo o cotidiano do trabalho e da vida familiar da pessoa,
o que normalmente acontece, pode ser preenchido com os valores e espírito da Torá. Por quê? Porque a Torá fala. Então, dentro dessa questão da fusão na outorga da Torá, aconteceu a fusão do mundo espiritual e o mundo físico, a fusão entre o divino e o ser humano. Então, a Torá fala exatamente sobre as questões da criação do mundo físico, que foi provocada pela fala de Deus. E Deus criou todas as coisas pelo poder da fala. Então, quando Deus criou o nosso universo e o nosso planeta, então ele já criou no ensaio de uma fusão. Por quê? Porque quando ele disse, veio a existência daquilo que ele disse. Então, a existência, ela saiu do íntimo de Deus. A palavra. Não fala que, o velho ditado, que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Então, Deus, ele falou pelo poder da palavra. Ele criou as coisas pelo poder da palavra. Então, nessa linguagem humana, para entendermos, né? Então, aquilo que estava cheio no coração de Deus, Deus falou e veio à existência. Então, aí já tinha um prenúncio desta fusão que aconteceu literalmente no Monte Sinai. O divino e o humano, o físico, o mundo espiritual e o mundo físico, certo? E sobre o que normalmente acontece, faz alusão a eventos que são normais no nosso dia a dia, né? Que está aplicado aí sobre a vida pessoal particular, né? A vida familiar, a vida em comunidade, sociedade, né? E assim sucessivamente. Então, por isso, dentro dessa questão toda, né? O que precisa ser preenchido é exatamente com valores da Torá. Por quê? Porque a Torá fala, né? Em uma outra expressão de linguagem, né? Fala que a Torá é a boca de Deus, né? É Deus falando conosco, né? É um outro ditado que se usa dentro desse aspecto aí também, ok? Rash, né? Ele nos fala que dentro do aspecto, no capítulo 21, o verso 37, algo para nós observarmos aqui. Se uma pessoa rouba um boi ou um cordeiro, e então o abate ou vende, ele deve pagar 5 bois para cada boi que roubou, ou 4 cordeiros para cada cordeiro que roubou, né? Então Rashi, ele comenta o que o Rabi Yohanan ben Zakkai, ele vem discorrer sobre este assunto, né? Por que o ladrão, quando ele rouba um boi, ele tem que devolver 5 bois, né? Ou quando ele rouba um cordeiro, ele precisa restituir 4 cordeiros, né? Então, Rashi menciona o ensinamento de Rabban Yohanan ben Zakkai, que diz assim: Deus, ele é sempre magnânimo na sua preocupação com o ser humano. Ele sempre está preocupado com a dignidade das pessoas. Parece chocante, mas a realidade é o seguinte: Deus se preocupa até com a dignidade do ladrão. Por incrível que pareça, mas é uma realidade. Deus se preocupa até com a dignidade do ladrão. Lembre-se que nós não estamos falando sobre homicídio, assassinato, ok? Nós estamos falando de ladrões, certo? O ladrão é aquele que furta algo que não lhe pertence sem violência ou grave ameaça. Entendeu? Então, é nesse aspecto aqui. Então, Deus se preocupa até com a dignidade do ladrão. Se o ladrão roubou um boi, ele vai ter que devolver 5 bois. Se ele roubou um cordeiro, ele vai ter que restituir o proprietário com 4 cordeiros. Por quê?
A questão da dignidade, que até Deus se preocupa com a questão do ladrão nesse aspecto, quando ele rouba, quando ele furta um boi, ele puxa o boi pela corda e vai levando embora. Quando ele furta um cordeiro, ele normalmente coloca nos ombros e furtivamente ele cai fora, certo? Então, o boi ele puxa. Então ele devolve 5, porque ele não passou vergonha no sentido de colocar sobre os seus ombros o produto do seu furto. Ele foi puxando o boi foi andando com as suas próprias patas. Enquanto que o cordeiro, ele colocou no ombro e sorrateiramente fugiu. Então, é uma ação vergonhosa. Então ele vai restituir 4 cordeiros. Então, dentro desse aspecto aqui, né, o Eterno está trazendo pela sua palavra sobre essa questão, né, sobre a dignidade humana. Quando o ser humano ele perde a sua dignidade, então para que nenhum ladrão venha culpar Deus por alguma coisa, então Deus lhe dá, inclusive, até a dignidade dele poder se recompor, dele se restabelecer com dignidade. Entendeu? Então, esta mensagem aqui do Rabban Yohanan Ben Zakkai é sempre dentro de um aspecto sobre dignidade das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado sobre não deteriorar a dignidade de uma pessoa. Se Deus se preocupou tanto com a dignidade de um ladrão, imaginemos então quanto que nós precisamos nos preocuparmos com a dignidade do nosso próximo. Então, por isso, não se pode colocar em situação vexatória o nosso semelhante. Nós precisamos tomar cuidado com essa questão aí, entendeu? Então, não é uma questão de nós analisarmos, por assim dizer, mas o cara é ladrão, pô. O cara fez isso, fez aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. Lembre-se que existem vários níveis de ladrão. Você foi um ladrão. Aí você vai dizer, mas peraí, eu nunca roubei nada de ninguém. Roubou sim. Quando você era idólatra, você estava roubando a dignidade de Deus, o único Deus. E Deus procurou de forma digna fazer com que você se restabeleça, dando oportunidade de você conhecer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso que existe aquele famoso ditado: quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Quando você aponta o dedo para alguém, esses 3 dedos que apontam para você, significa que você, 3 vezes mais do que ele, está errado. Nós precisamos olhar para o próximo como a imagem de Deus. Aí você vai falar, pô, mas o cara é ladrão, meu. Nós estamos falando no nível mais simples da questão em si, ok? Certo? Para podermos entender a dimensão divina dessa história. Ou seja, amados, Deus, como diz o profeta Ezequiel, ele não se alegra com a morte do ímpio, na sua iniquidade, na sua perversidade. Por isso ele sempre dá oportunidades para que o perverso, o iníquo, ele sempre tenha oportunidades de poder se restabelecer em dignidade diante de Deus e diante do seu semelhante. Se Deus ele libera esta realidade para cada ser humano, quem somos nós para tolher a pessoa desse direito que Deus dá? Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão, sabe? Mas eu já fui vítima de ladrão, é terrível, é não sei o que lá. É terrível, é terrível.
A visita de um ladrão em casa é algo terrível, assustador e cruel. Quem já passou por essa experiência é uma experiência que não se esquece. Não tem como esquecer. É uma realidade, sim, é uma realidade. Mas Deus sempre dá oportunidade para que as pessoas possam ter um momento em que ela possa restabelecer a sua dignidade. Então essa é a questão. Deus, ele ama o ser humano. Todo ser humano. Porque todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Se aquele fulano de tal, ele simplesmente não quer, é outro detalhe. Mas isso não é da nossa, né? Como diz o outro, né? Não é da nossa ossada. Né? Não é da nossa área. A nossa área não está aí para julgar ninguém. Simplesmente isso, entendeu? Então, onde que a gente precisa tomar cuidado para nós não ultrapassarmos o nosso limite. Porque Deus também está olhando o que nós fazemos. Né? Então, é nesse sentido aí, ok? Então, amados, sobre essa questão aí, o que o Eterno quer mostrar para nós é que nós precisamos estar preocupados com a dignidade do nosso próximo, ok? Nós precisamos estar preocupados com a dignidade do nosso próximo. Simplesmente isso. Você entendeu? Quando nós, muitas vezes a gente fica patinando no lugar e muitas vezes é justamente por falta de conhecimento mesmo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com essa questão porque furtar é algo muito sério e fácil, que todo mundo pode fazer a qualquer momento. Dentro da questão do furto, vem aquela questão da inveja, da cobiça, dos ciúmes. Você entendeu? Dentro dessas questões que as pessoas acabam sendo pessoas furtivas. De forma disfarçada, ela acaba furtando as coisas que pertencem ao seu próximo. Quando você, por exemplo, diz, fulano de tal tem tal coisa, e você cobiça aquela coisa, você está indo pelo mesmo caminho do furto. É como se você estivesse furtando aquilo que pertence ao seu próximo. Então, essa questão ela é muito fácil de nós cairmos nas ciladas do dia a dia. E Deus sempre nos dá a oportunidade de nós podermos reagir com dignidade e repararmos a nossa falha. Então é esse aspecto que Deus quer mostrar para nós, certo? Ou seja, nós precisamos simplesmente sermos vigilantes naquilo que nós pensamos, falamos e sentimos, para que as nossas ações sejam dignas. Além de Deus se agradar, que nós possamos ter sempre o Shalom do Eterno. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos chama a atenção sobre a questão de o cuidado que nós precisamos ter ao receber e ao dar, né? Então, por isso ele cita no capítulo 21 aqui, os versos 33 e 34, que diz assim, se uma pessoa abre um buraco no chão, está falando de um poço d'água, ok? Ou cava um buraco fazendo o maior e não o cobre de novo, e o boi ou o jumento, né, que pertence a alguém cai nele, o responsável pelo buraco deve pagar, restituir dinheiro ao dono. O animal morto permanece propriedade de seu dono original, ok? Então, ele vai ter que reparar, sem sombra de dúvidas, esse dano aí. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre esse cuidado ao receber e ao dar, ele nos fala da seguinte forma. A mesma lei que se aplica a um poço, ou seja, um perigo que está oculto, é o buraco.
Também se aplica a uma barreira levantada ou outro obstáculo, ou seja, um perigo evidente e saliente. Há um perigo pelo caminho. No sentido espiritual, um poço representa a nossa capacidade de receber. Poço, buraco, receber, ok? Cavou um poço, ele vai começar a dar água, então ele recebe água, certo? Usadas corretamente, tais habilidades podem ser benéficas, ou seja, o próprio nome está dizendo benéficas, ou seja, as habilidades do poço, elas podem ser benéficas, elas podem de fato ser para o bem, tanto da pessoa como ela em realmente compartilhar este benefício. Mas sem supervisão apropriada, podem ser prejudiciais, sem supervisão apropriada. Se damos e recebemos ao acaso, sem prestar atenção em relação àquilo que damos ou àquilo que recebemos, ou quando estamos dando ou quando estamos recebendo, ou ainda a quem estamos dando, e de quem estamos recebendo. Convertemos-nos em um perigo para a sociedade, né? Ou seja, o cuidado que ele está dizendo aqui é: se damos e recebemos ao acaso, você não pensou direito, é o acaso, é de momento, etc. e tal. Sem prestar atenção em relação àquilo que damos e recebemos. Você não presta atenção. Você dá sem critério nenhum, você recebe sem critério nenhum. Aquilo que damos ou recebemos, ou quanto estamos dando ou quanto estamos recebendo. Então você precisa discernir isto. Por quê? Quanto você está dando? Por exemplo, você vai ajudar alguém, essa pessoa está precisando, por exemplo, de R$10 para pagar um remedinho que ela comprou ali na farmácia ou está precisando comprar e não tem o dinheiro. Então, R$10 para comprar o remédio que vai dentro desse valor. Aí você pega, em vez de dar os R$10, você pega, dá R$50. Aquela pessoa ela pode comprar o seu remedinho com os R$10, mas ela pode usar aquele restante para comprar algum outro tipo de porcaria. Drogas, por exemplo. Bebidas alcoólicas, por exemplo. Está entendendo? Então é por isso que está dizendo sobre a questão do poço. O cuidado em dar e receber. Então nós estamos vendo a questão do dar, certo? Então precisamos saber quanto estamos dando. Nós não podemos dar a mais e nem a menos, porque a solicitação é para algo específico. Quanto recebemos? Então você precisa saber também o quanto você está recebendo. Se alguém te deu alguma coisa, aquilo está dentro de um critério ético, moral e espiritual. Está enquadrado dentro desse aspecto. Você analisou aquilo que você recebeu, se é de fato algo lícito? Dar e receber. Cuidado, certo? Ainda existe a questão de a quem estamos dando e de quem estamos recebendo. A quem você está dando? Aquela pessoa que está pedindo para você um dinheirinho para comprar pão, você sabe que o dinheiro que você for dar a ela, ela não vai comprar pão. Ela vai gastar em drogas ilícitas. É legal você dar a esta pessoa? E o quanto recebemos e de quem recebemos, né? Então você recebe uma doação. Quem é que está te fazendo essa doação? Se você olha para aquela pessoa e você já vê na cara, por assim dizer, que o que ela está te doando, a fonte não é lícita.
existe maracutaia por detrás disso daí. Então você precisa tomar cuidado em dar e em receber. Entendeu o que o Rebbe está dizendo? Por isso que fala a questão do poço. Porque se não houver a devida supervisão e o cuidado, então o poço, que deveria ser uma bênção na vida das pessoas, porque ela produz água potável, límpida, ela pode tornar um grande perigo para si mesmo, sua família e para a sociedade. Por quê? Porque se o poço não estiver devidamente coberto para evitar que alguém caia lá dentro, se o poço não estiver devidamente supervisionado para que as coisas em dar e receber esteja dentro da legalidade, se não houver esses cuidados e esta supervisão, então isso será algo destrutivo para você, sua família e para a sociedade. Então é por isso que escolhemos aceitar unicamente influências positivas e difundimos somente positividade ao nosso redor. Nos tornaremos uma fonte de bênçãos para todas as pessoas que nos rodeiam. Essa é a conclusão que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós. Se nós agirmos de acordo com a legalidade da Torá, nós vamos aprender a ter cuidado em dar e receber. E isso vai reverter de forma realmente positiva em bênçãos para você, sua família, sua comunidade, sua cidade, seu estado, seu país e assim sucessivamente. São dessas formas também que nós podemos realmente estarmos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, estarmos aí de fato transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, amados, cuidado, sempre cuidado em todas estas questões aí, ok? Para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos sendo um poço d'água potável para bênçãos de forma positiva e não de forma negativa, ok? Amanhã nós teremos aí, dentro desse mesmo aspecto aí, nós teremos aí a continuidade na nossa terceira leitura sobre a questão do vinhedo, sobre a questão algo que está de acordo com o vinhedo, aquele que pisoteia um vinhedo, né? A pessoa que pisoteia um vinhedo, que significa uma forma cruel de tratar, né, o vinhedo, que representa as uvas, né? E sobre a questão do fogo que sai do controle. Então amanhã, quando nós estivermos vendo esses dois aspectos aqui, nós estaremos falando sobre os 4 tipos de abusos em que nós precisamos tomar muito cuidado dentro desse aspecto, que nós estamos concluindo hoje sobre o cuidado de dar e receber. E nós temos aí 4 tipos de abusos em que realmente vem trazer esse aspecto. A agressão ativa, indiscriminada, que é a questão do boi que nós vimos aqui. A questão da negligência, que é uma agressão passiva, que é exatamente a questão do poço, né? As conexões que tem conosco. E amanhã nós estaremos vendo a indulgência excessiva, que é o destruidor, que é esse que pisoteia o vinhedo. E a fúria e outras forças destrutivas, que é a questão do fogo que sai do controle. E esses 4 tipos de abusos, né? Aí nós vamos ver a conexão que tem conosco dentro deste aspecto aí, ok? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né? Nós precisamos estar sempre conectados com a Torá. Então, amanhã temos aí a questão de 4 tipos de abuso e nós vamos ver também a respeito dos 4, né? Os 4 guardiões que nós temos aí segundo o Talmud. O Talmud nos fala sobre 4 guardiões, né? O que será e como que nós vamos ver essa questão aí, ok? Então é isso daí, amados. Tudo
na lição central de hoje é: nós precisamos estar conectados com Deus para que em tudo nós possamos realmente tratar as pessoas com dignidade, porque Deus assim se alegra. E agindo dessa forma, Deus tratará com cada um de nós também com dignidade, ok? Por isso, seja luz, seja forte, seja uma pessoa digna em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.